what's up guys? I'm Bianca e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o vocabulário de família em inglês, family. Então se você tem dúvida nesse vocabulário, continua comigo que a gente vai usar uma família muito conhecida para fazer essa aula de vocabulário de família. Você provavelmente conhece esse desenho, então vem aprender o vocabulário de família comigo utilizando a família Simpson. Então para começar, nós vamos conhecer a família Simpson. Em inglês se diz The Simpsons. E vamos conhecer alguns membros dessa família. Temos o Abraham e a Mona. They are married. Eles são casados. O Abraham e a Mona tiveram o Herb e o Homer. Nós temos então a Marge. A Marge é casada com o Homer. Marge is married to Homer. E nós temos também o Clancy e a Jackie. O Clancy e a Jackie são os pais da Marge. Her parents. Os pais dela. A Marge tem siblings. Irmãs. Siblings. Ou sisters, especificando que são irmãs. A Marge tem a Patty e a Selma. O Homer e a Marge têm 3 filhos. They have 3 children. Eles têm 3 filhos, que são o Bart, a Lisa e a Maggie. E o Bart, a Lisa e a Maggie têm uma prima, que é a Ling. Então agora nós vamos aprender esse vocabulário. Nós vamos ver o que cada membro representa nessa família. Então lembra que a gente falou sobre o Abraham? O Abraham nessa família, ele é o grandfather. Grandfather. A Mona é a grandmother, a avó. O Clancy é o grandfather. Ele é o pai da Marge. Remember? Lembram que ele é o pai da Marge? Então ele é o avô dessa família por parte de mãe. Grandfather. A Jackie é a grandmother. Ela é a avó por parte de mãe. Temos o Herb, que é o irmão do Homer. Ele é o uncle. Uncle dessa família. Ele é o tio. Temos o Homer. Ele é o pai dessa família. Ele é o father. Temos a Marge. A Marge é a mãe dessa família. Ela é a mother. E temos as tias dessa família, que são a Patty e a Selma. Elas são as aunts. Aunt, singular. Aunts, plural. Nós temos o Bart nessa família. Ele é o irmão. Brother. Nós temos a Lisa, que a gente está representando como se a Lisa estivesse apresentando a família dela, por isso que eu escrevi o nome dela. E a Lisa tem a Maggie, que é a irmã dela. Irmã se diz sister. E a Lisa também tem uma prima, que é a Ling. Prima em inglês é cousin. Cousin. Então, o cousin serve tanto para masculino quanto feminino. Vai servir tanto para primo quanto para prima. Agora nós vamos falar da família do Homer e da Marge, separadamente. Pais em inglês se diz parents. Existe um jeito carinhoso de chamar também, que você pode dizer daddy para papai e mom para mamãe. No geral a gente diz father para pai e mãe a gente diz mother. Filho se diz son. A Lisa é a filha da família, então ela é daughter. Filha se diz daughter. A Maggie é filha da Marge e do Homer. Daughter, filha. E a Ling é sobrinha da Marge e do Homer. Sobrinha se diz niece. E sobrinho, nephew. Então, nesse caso, lembrando que no caso de cousin, não tem masculino e feminino. Porém, no caso de sobrinha e sobrinho, tem niece para sobrinha e nephew para sobrinho. Agora nós vamos falar sobre os relatives.
Então, a gente já aprendeu que parentes não se diz parents. Parents serve para pais. A gente aprendeu que parentes se diz relatives. Então, The Simpsons relatives. Então, já adiantando que a gente vai aprender, a gente já está vendo o apóstrofo S aí, apostrophe S. Como a palavra termina em S, a gente não precisa acrescentar um S novamente. Já adiantando, o que é esse apóstrofo S? Ele é o genitive case, o caso genitivo ou possessivo. Ele dá a ideia de que algo é de alguém, pertence a alguém, e a gente vai usar muito isso no vocabulário de família. Então vamos aprender o The Simpsons Relatives Vocabulary. O Abraham em relação a Marge é o sogro. Sogro em inglês se diz father-in-law, como se fosse um pai na lei. A Mona em relação a Marge é a sogra, e sogra se diz mother-in-law. O Herb, que é o irmão do Homer, em relação a Marge, ele é Marge's brother-in-law, ou seja, ele é o cunhado da Marge. Cunhado se diz brother-in-law. Agora, em relação ao Homer, lembrando que a Marge é a esposa do Homer, então se diz wife. Wife, esposa. Marido se diz husband. Husband. Então, o Homer é marido da Marge. Agora, em relação ao Homer. Em relação ao Homer, o Clancy é o sogro do Homer, e sogro se diz father-in-law. A Jack é a sogra do Homer, se diz mother-in-law. Com relação às irmãs da Marge, elas são Homer sisters-in-law. Elas são as cunhadas do Homer. Agora, com relação ao Clancy e a Jack, relacionado ao Homer. Se eles são o sogro e a sogra, ele é o genro. Genro se diz son-in-law. E relacionado a Marge, o Abraham e a Mona são os sogros dela. A gente já aprendeu como diz sogro e sogra. Agora, como se diz nora? Nora se diz daughter-in-law. Vamos aprender o vocabulário de alguns outros parentes que a gente encontra na família. Other relatives. Então vamos ver. Como se diz padrasto? Padrasto se diz stepfather. Madrasta se diz stepmother. Enteado se diz stepson. Enteada se diz stepdaughter. E aqui no Brasil é bem comum todo mundo ter uma dinda, uma madrinha. Então, madrinha em inglês se diz godmother. Mas não é a mesma madrinha que de casamento, porque madrinha de casamento se diz maid of honor. Maid of honor. Ok? E para vocabulário complementar, ainda temos alguns outros relatives, alguns outros parentes. Grandparents, avós. Netos se diz grandchildren. Neto se diz grandson. E neta se diz granddaughter. Agora, nós vamos fazer uma atividade para praticar o vocabulário que a gente aprendeu. Então, agora que a gente já aprendeu o vocabulário de família, nós vamos fazer uma atividade para praticar esse vocabulário. Quem tiver interesse em ver mais atividades sobre a família Simpsons, eu vou deixar o link do site de onde eu tirei essa atividade. Então, vamos ao primeiro exercício, número 1. Number 1. Homer is Marge's. O que o Homer é da Marge? Lembra que eu falei na explicação sobre o genitive case, o caso genitivo, que é esse do apóstrofe as, que dá essa ideia de que alguém é algo de alguém naquela família. Então, Homer is Marge's. O que o Homer é da Marge? Homer is Marge's husband. Então, Homer is Marge's husband. Ele é marido da Marge. Number 2. Marge is Homer's. O que a Marge é do Homer? Marge is Homer's. Ela é esposa do Homer. Como é esposa em inglês?
Esposa em inglês se diz wife. Então, Marge is Homer's wife. Bart is Homer's. O que o Bart é do Homer? Filho. Como se diz filho em inglês? Bart is Homer's son. Son, filho. Lisa is Marge's. O que a Lisa é da Marge? Como se diz filha? Daughter. Então, Lisa is Marge's daughter. Bart, Lisa and Maggie are Homer and Marge's. O que o Bart, a Lisa e a Maggie são do Homer e da Marge? Eles são filhos. Como diz filhos em inglês? Filhos se diz children. Então, a number 5 fica Bart, Lisa and Maggie are Homer and Marge's children. Number 6. Bart is Lisa's. O que o Bart é da Lisa? Irmão. Como se diz irmão? Brother. Então, number 6. Bart is Lisa's brother. Number 7. Patty and Selma are Marge's. O que a Patty e a Selma são da Marge? Irmãs. Como se diz irmãs? Irmãs se diz sisters. Então, a number 7 fica Patty and Selma are Marge's sisters. Number 8. Homer is Maggie's. O que o Homer é da Maggie? Pai. Como se diz pai? Father. Então, a number 8 fica Homer is Maggie's father. Number 9. Abraham is Lisa, Bart and Maggie's. O que o Abraham é da Lisa, do Bart e da Maggie? Avô. Avô se diz grandfather. Então, a number 9 fica Abraham is Lisa, Bart and Maggie's grandfather. Number 10. Jackie is Marge's. O que a Jack é da Marge? Mãe. Como se diz mãe? Mãe se diz mother. Então, a number 10 fica Jackie is Marge's mother. Então, esse foi o exercício de hoje. Se você quer continuar praticando, vá até o site que eu indiquei e faça os outros exercícios, para você praticar também o vocabulário de in-law, dos relatives, que a gente também aprendeu, e fixar mais esse vocabulário. Além desse exercício, vai ter uma atividade bônus de listening também, que eu vou estar disponibilizando para vocês. Após assistir essa aula, não deixe de fazer a atividade bônus de listening para praticar também. Então, se você gostou da aula de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outra pessoa que você sabe que tem interesse em aprender inglês. Até o próximo vídeo. Bye!